Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Catedral da Reconciliação. Essa é a aula do livro de Neemias. Estamos estudando o Antigo Testamento e, mais especificamente, uma divisão que chamamos de livros históricos. Estamos praticamente encerrando a história de Israel. Esse livro, como nós já fizemos conhecer através do livro de Esdras, na Bíblia hebraica, trata de um único livro, mas na nossa versão, na Bíblia que possuímos hoje, ele está dividido cada um no seu livro, o livro de Esdras e o livro de Neemias. A revista nos propõe estudar esse livro junto com o livro de Esther. Mas por ter esse livro uma continuação do livro de Esdras, apesar de Esther estar na mesma história, um pouco diferente, porque Esther nós vamos estudar na próxima aula, eu vou fazer essa lição em separado. Estudaremos agora especificamente o livro de Neemias e a sua correlação com Esdras, porque ele é uma continuação dos fatos, embora, como a gente já pontuou no livro passado, não há uma preocupação com a cronologia, e sim com os fatos narrados e a sua simbologia para a reconstrução da espiritualidade desse povo. Eu convido todos agora a uma breve oração. Oremos então. Pai amado, obrigado por mais uma aula, obrigado por esse lugar que nos recebe. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, Senhor, pelas sagradas escrituras. Te peço, ó meu Deus, sê comigo nesse momento, Senhor. Ajuda-me a ministrar essa aula. Faz com que, Senhor, tudo que esse livro relata seja, Senhor, de vital importância para todos aqueles que querem aprender mais de Ti. A começar de mim, Senhor, traz à minha mente, Senhor, a minha lembrança, tudo que é importante para a aula de hoje. No nome de Jesus eu já Te agradeço. Amém. Meus queridos, vamos lá. A revista propõe a autoria de Neemias e, para sermos fiéis à revista, aqui está Neemias como autor. O tempo narrado, a data sugerida, vai de 445 a 425 a.C. O versículo-chave, Neemias 2,17, e a palavra-chave, a revista, traz construção. E eu, propositadamente, deixei um espaço aqui, porque vejo nesse livro uma palavra que define ainda melhor o que esse livro vem descrever. E a minha proposta é colocarmos aqui mais uma sílaba, e transformar essa palavra em reconstrução. Porque nós estamos contando o final do relato histórico da vida do povo de Israel, da vida do povo de Deus. Esse relato, ele está tratando do tempo em que o povo volta para Jerusalém. O povo tinha sido exilado. Nós estamos falando basicamente do reino de Judá, porque, lembrando aos que por acaso não viram a aula, mas têm a oportunidade de se inscrever no canal do YouTube, e todas as aulas estão lá registradas. Durante todo esse período da pandemia, nós estamos ministrando aulas em vídeo, portanto estão lá as aulas, e a gente vai poder ver o seguinte: esses livros, eles vão relatar três personagens muito importantes. Embora Neemias, no seu livro, esteja relatando a reconstrução do muro, desde o livro de Esdras, que nós estamos enfatizando que há um propósito para esses livros, em demonstrar a mim e a você, milênios depois,
de que Deus nesse momento estava provendo a esse povo uma grande oportunidade. Porque nós estamos falando aqui de um retorno, de um novo êxodo, né? Ou seja, o retorno dos exilados. Esse era um povo novo, não era o mesmo povo que fracassa em obedecer à lei, em preservar a aliança que tinha feito com Deus. Mas esses eram seus descendentes. E essa porção dos descendentes era aqueles que tinham origem no reino de Judá. O reino do norte tinha sido totalmente destruído por uma série de eventos destrutivos, um paganismo, mistura de suas famílias com famílias de pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus. Então aqui vejamos o seguinte: Neemias começa seu livro com uma coisa extremamente importante. Ele começa orando pelo povo. Quando ele sabe da situação em que se encontrava o seu povo lá em Jerusalém, e que ele ouve falar que a cidade estava em ruínas, e que o muro estava lá derrubado e as portas queimadas, Neemias se põe a orar. Neemias declara o pecado, declara o quanto a lei e a aliança com Deus tinha sido negligenciada, e ele pede o favor de Deus. E Neemias, ele vai diante do rei, ele era copeiro do rei, e é numa dessas ocasiões que ele chega à presença do rei triste, e o rei nota que Neemias estava abatido. E Neemias, apesar de toda essa circunstância, Neemias era um homem muito ativo. Ao contrário de Esdras, que era pacato, Neemias era muito ativo e era um homem de muita capacidade de execução, e era um líder determinado. E Neemias pede providências para ir socorrer seu povo e reconstruir o muro. E ele, a exemplo dos demais, recebe autorização e vem. Mas Neemias é ainda mais cuidadoso, e ele pede uma escolta militar. Ele vem de mais longe, né? Os outros vieram cerca de 1.500 quilômetros. Mas Neemias, ele está em Suzã, que era a capital de inverno, né? Porque a capital do reino persa, nesses tempos, era muito fria, então no inverno a capital se mudava para Suzã. E é de lá que ele vem, então é uma viagem mais longa que Neemias faz. E Neemias vem, e embora a gente esteja falando de momentos onde Neemias encontra Esdras, porque vocês vão ver no livro de Neemias que Esdras auxilia Neemias em um determinado ponto, nós vamos ver o que de mais importante e simbólico esse livro traz. Vejamos que nós temos aqui um retorno dos exilados. Desde o livro de Esdras, a ênfase que eu tento dar a esse momento da história de Israel, que é o final da história, de tudo que é histórico que está narrado no Antigo Testamento sobre Israel. Nós estamos aqui praticamente finalizando os dados históricos. Nós teremos livros que sucedem esses livros, mas em alguns casos eles estão relatando acontecimentos que ocorreram no decorrer dessa história, ou de ministérios específicos, como foi o ministério dos profetas, mas que eles atuaram durante a história de Israel. Então eles estão distribuídos no contexto dessa história. Vejamos então que é exatamente nesse momento que veremos esse retorno. Esdras tinha retornado. Antes de Esdras, Zorobabel vem reconstruir o templo. Lá na aula passada nós vimos o quanto isso foi simbólico, providencial da parte de Deus. Deus permite, através de um decreto desse rei, o rei Ciro, né, o decreto por volta de 528, 530 mais ou menos, o decreto do rei Ciro. E quem está aqui nesse tempo é Esdras e Zorobabel. Então, só para a gente ver aqui, eu vou colocar aqui Zorobabel, Esdras
e Neemias são os personagens importantes para que a gente relate, porque Esdras está relatando o que aconteceu, ele estava ressignificando, reconectando esse povo que volta pós-exílio, e ele está narrando, inclusive, tem toda uma genealogia, porque ele estava reconectando esse povo, que é descendente daquele povo que fracassa, né? Eles são os descendentes, aqui é um novo Israel que está voltando, né? Um novo povo que está voltando, são os seus descendentes. E Esdras teve todo um cuidado de reconectá-los aos fatos, né? Fazer uma reconexão para os laços tribais desde a aliança no Sinai, então para que tudo fizesse sentido para eles. Então vem Zorobabel para construir o templo e vem depois Esdras para reconduzir a espiritualidade, reconstruir a espiritualidade desse povo. Agora Neemias vem fazer a reconstrução dos muros, não é? Eu vou até botar aqui no plural, tá? Dos muros. Fazendo, como eu tenho feito nas últimas aulas, os pontos mais importantes para que dessa aula vocês possam sair com uma visão panorâmica do livro, porque o livro propriamente vai falar ao seu coração na leitura, e eu quero estimular você a ler esse livro e a se deleitar com a providência de Deus para o seu povo, mesmo depois de momentos tão difíceis para esse povo. Um povo que falhou em obedecer à lei, em obedecer a Deus, e fracassa terrivelmente, e agora está retornando para uma cidade destruída, incendiada, mas o templo está reconstruído. E lá no livro de Esdras a gente viu que o primeiro ato é a reconstrução do altar. Veja que tem uma sequência para que toda a espiritualidade desse povo seja reconstruída. Aqui nós vamos ver a reconstrução do muro. Então, quando esse muro está sendo reconstruído, algo que essa simbologia, essa cena transfere para esse povo, para a mente deles e para mim e para você, é que ele estava reconstruindo não só o muro, mas ele estava restaurando a confiança. Então eu vou colocar do lado de cá, não seria essa a minha intenção, mas vamos lá. Estaria reconstruindo, né, o muro e restabelecendo a confiança. Melhor colocar restabelecendo. Restabelecendo a confiança. Porque a nação estava sendo reconstruída. O povo volta. E agora Neemias chega para reconstruir o muro. Os muros da cidade estavam em ruínas. E ele, como um homem inteligente, ele vem nos demonstrar um exemplo de liderança. Primeiro porque ele ora pelo povo, ele reconhece o erro do povo, ele se preocupa com o seu povo, ele ama a Deus e ama o povo. Ele corre um sério risco, porque nós estudamos na lição passada que por oposição, sempre o povo de Deus vai ter oposição. E lá naquele momento, o povo teve uma oposição e a obra do templo foi parada por 15 anos. Quem manda parar a obra é esse rei aqui. Então, é o rei para quem Neemias servia. Neemias servia no palácio, era copeiro do rei. E Neemias era um homem que estava na corte. Mas Neemias não considera tudo isso e Neemias prefere pedir ao rei para ir para Jerusalém. Ele deixa a corte, ele deixa toda aquela vida estável, segura e de uma certa forma até nobre, porque ele servia perante o rei, ele experimentava o vinho do rei e ele tinha a presença do rei sempre ali, mas era um risco. Foi esse rei que decretou parar a obra e é para esse rei que ele pede autorização para voltar. Então vejam que os livros, não há uma precisão, porque também não há uma unanimidade de que isso aconteceu com essa distribuição de fatos,
né? Mas o que a gente precisa se ater é que tudo isso está ocorrendo para que esse povo retorne a Jerusalém e que o povo de Deus seja reorganizado como nação. Mas para que esse povo viesse a ser novamente uma nação, faz-se necessário que coisas importantes aconteçam com eles. Como a gente vem acompanhando, o templo estava sendo reconstruído, tendo como primeiro ato o altar reconstruído. O altar representa o coração. Então, só depois que todo o ritual de sacrifício foi recomeçado, os fundamentos começaram a ser lançados e o templo começou a ser reconstruído. Vem a oposição, mas aí chega Neemias para reconstruir o muro. E a exemplo do que houve com Zorobabel, do que houve com Esdras, oposição ocorreu. E aqui vem Sanbalat, que era um opositor e que zomba primeiro, né? Zombaria, depois vem ameaça, né? Mas Neemias não teme nada disso e ele sabe vencer. É outra marca do líder. Neemias sabiamente sabe se defender. Os caras querem um encontro com ele fora da cidade, numa área neutra. Nitidamente, ao ler a Bíblia, vocês vão ver que havia um risco nele ir se encontrar, e ele sabiamente, ele sabe que ele não dá valor a esse encontro, e ele não vai. Depois ele é instado por escrito a se encontrar com Sanbalat. Sanbalat se achava uma autoridade, e era de uma certa forma, mas Neemias, com muita sabedoria e coragem, ele enfrenta tudo isso dizendo que estava muito ocupado no que estava fazendo. Então, ele é prudente ao falar, mas ele é firme nos seus propósitos e ele não teme a oposição que vem. Ele enfrenta. Como a gente disse na aula passada, há momentos em que a oposição se levanta e que com muita sabedoria a gente tem que, muitas vezes, não nos resta outra saída a não ser enfrentar. E direto enfrentar os problemas, mas com humildade, com sabedoria, em jejum e oração. Isso é o que esse homem faz. Vejamos o seguinte: depois de liderar na construção dos muros, ele faz com que a cidade seja plenamente habitada. Ele chama o povo de volta para a cidade. E aí ele vai renovar a aliança. E ele dá outra lição de sabedoria e humildade. Porque ele vai buscar a ajuda de Esdras. Porque ele sabia que em termos religiosos, ele não tinha autoridade religiosa. Ele não tinha autoridade sacerdotal. Ele, como leigo, ele não podia empenhar também essa tarefa. E sabiamente, ele por duas vezes mostra que é temente a Deus, mas que é um homem prudente e sábio. Porque ele, quando é ameaçado no capítulo 6, ele